Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Bom dia, queridos, bom dia, queridas que assistem o canal Fonte de Vida. E este é mais um vídeo para este canal. Espero que estejam todos bem, na santa e gloriosa paz do Senhor. E como foi dito ontem, né, que a gente finalizou ontem a aula, a perseguição da igreja, a igreja perseguida, que hoje a gente ia trazer um breve testemunho. E eu vou estar falando para vocês qual vai ser o próximo assunto. E gente, o testemunho, antes de eu começar esse testemunho, é uma coisa assim, que para mim foi coisa grande. Eu não sei se para vocês que vão escutar vão ter esse testemunho como uma coisa pequena, mas para mim sempre as coisas que Deus faz na nossa vida é coisa grande, porque no mínimo sinal de Deus a gente vê que Ele nos ama e que Ele está conosco. Então vamos ler aqui em Salmos 35, o 26, 27 e o 28. A epígrafe diz assim: Davi pede o castigo dos ímpios, descrição da miséria destes e suplica para que Deus os julgue. 26, 27 e 28. Envergonhe-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todos os dias. Então, gente, o testemunho que eu quero trazer para vocês hoje é que há muito tempo atrás, eu não sei dizer assim qual foi o tempo, tá fazendo mais ou menos, eu acho que uns 7 anos, porque vai fazer 10 anos que Deus me deu meu esposo, e eu já morava nessa casa, então faz mais ou menos uns 7 a 8 anos que Deus fez isso na minha vida. E havia uma vizinha lá na minha casa, que essa pessoa também, ela era evangélica. E a minha casa na época não tinha muro, como a minha casa nova hoje também não tem muro, porque está em fase de construção e a gente está esperando o mover de Deus para a gente continuar terminar a casa. E então, gente, e essa pessoa, todos os dias, como ela era colada com a minha casa, ela não era colada, minha casa era afastada dela, mas o meu terreno era um terreno grande, o dela era menor, e a parede dela dava com a parede, era como se fosse um muro lá para minha casa, não sei se vocês estão entendendo. E essa pessoa, ela era uma perseguição terrível, ela estava sempre botando lixo lá em casa. Eu não sabia, eu às vezes ficava pensando assim, meu Deus, parece que essa menina produz lixo. E era uma quantidade terrível que ela botava ela botava no quintal da minha casa. Então era móvel velho, gaveta, o que tivesse, era cama velha, o que tivesse lá de que ela fosse fazer uma faxina. E a gente sempre tira coisas velhas dentro de casa, e ela tirava toda vez, ela só colocava no quintal da gente. E aquilo ali me trazia muito desconforto. E o negócio a situação foi cada dia ficando pior. E houve um tempo que eu não sei se foi na verdade ela, que pegaram uma sacola de lixo e botaram bem na porta da minha casa, onde eu ia entrar. E eu ali sempre pedia ao Senhor, nas minhas pequenas orações que eu fazia, eu pedia ao Senhor. Mas tem um tempo que você já vai ficando meio assim,
vai ficando mais triste com aquela situação, porque a gente pede ao Senhor e não vê sinal, e eu fui ficando triste. E ela botava o lixo, e meu esposo teve um momento que ficou muito estressado, porque homem é mais estressado do que mulher, em alguns momentos. E meu esposo dizia assim, eu vou falar com ela, Luciana, ou então vai falar com ela. Eu dizia assim, não, meu filho, vamos aguardar que Jesus vai trabalhar na situação. Eu ia, pegava o carro de mão, porque tinha um bequinho para sair da minha casa, para botar na avenida o lixo. Eu pegava o carro de mão, botava o lixo, descia, e muitas vezes eu ia chorando, gente, chorando, de tristeza, porque arrumava, limpava o quintal. Meu esposo sempre gostou de pegar e enxar, dar uma limpezinha no quintal. Mas eu podia limpar, ela podia ver que estava limpo, mas ela botava o lixo, só acertava botar o lixo lá em casa, no quintal lá de casa. E teve uma certa vez, e toda vez eu botava o lixo do carro de mãe e levava para a avenida. E teve uma certa vez que eu fui em lágrimas corria dos meus olhos, eu pegando o lixo todo, mas eu acho que era era tipo, era um sentimento, uma raiva que eu estava sentindo naquele momento. E eu disse assim, olha Jesus, eu disse assim, olha Jesus, se eu for, eu falei assim, eu pegando o lixo, dizendo assim para Jesus, olha Jesus. E eu falei alto para ela escutar, eu disse assim, olha Jesus, eu não vou não, porque se eu for, não vai ser bom não, porque pode ser que eu escandalize o teu nome. Porque tu estás vendo como é que eu estou diante da situação, eu não vou não. Mas vai tu e fala com ela, Jesus, fala tu com ela, porque tu sabe como agir, como fazer. E então, gente, e quando eu dobrei e certa vez quando eu dobrei meu joelho, eu não falava mal dela, não falava mal dela, nem falava dela e nem reclamava com ela. Ficava só dizendo a Jesus. Mas falei alto, decidi, eu falei alto para ela escutar mesmo, que eu não estava gostando. Como ninguém gosta que o seu vizinho bote lixo na sua casa. E quando eu estava orando, o Senhor disse assim para mim, e o Senhor disse assim uma vez para mim, não me levantarei 2 vezes por esta causa. Aí fiquei assim, depois eu fui orar outra vez e Jesus disse novamente, não me levantarei 2 vezes sobre esta causa. Aí eu disse ao meu esposo, disse, Nunes, o Senhor falou que não vai se levantar 2 vezes para essa causa. Aí a princípio eu pensei assim, oxe, pai, Jesus levantou, já levantou. Eu disse assim, e meu esposo disse também, Luciano, ele já se levantou alguma vez sobre essa causa? Eu disse, não, Nunes. Aí depois a gente entendeu, Deus nos fez entender que quando ele se levantasse para agir, ele ia agir. E então, gente, e a gente já tinha feito um empréstimo num valor assim irrisório, porque o salário dele na época não dava para fazer uma coisa maior. E a gente fez um empréstimo, e já tinha comprado, eu vou dizer a vocês o valor, já tinha comprado R$ 2.000 de material, de construção, tijolo, areia, cimento, essas coisas, estava lá guardado. Mas ainda estava faltando mais material, porque o terreno era um pouco grande, e na parte de trás de casa tinha um pouco de abismo, e o muro que o pedreiro fez foi 8 metros de fora a fora, porque foi grande. E então, depois quando o senhor falou isso, aí o senhor abriu uma porta de emprego para ele foi trabalhar como vigilante, mesmo com uma certa idade, mas foi o senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E o senhor ali, ele foi, a gente chamou o pedreiro, e a gente não tinha condições de jeito nenhum de fazer aquilo. Na época, a gente não tinha condições de jeito nenhum, mas foi o senhor quem abriu portas para que ele viesse resolver essa situação que estava trazendo muito desconforto para mim. E assim a gente chamou o pedreiro, ele fez o orçamento tudinho, e ele começou, assim, com aquela preocupação que o dinheiro não ia dar para murar a casa. E ele fez o muro todo da frente, e eu dizia assim, a gente vai, lá atrás a gente vai fazer vai puxar com arame, esqueci, gente, arame de cerca, arame galvanizado de cerca. E ele dizia assim, ele dando aquela força pra gente, Jesus usando ele dando aquela força pra gente. E depois de alguns dias, Jesus salvou esse pedreiro, que ele não era crente. Jesus salvou ele depois de alguns dias. E depois ele, não, irmã, a gente vai fazer o muro lá de trás também, e vai fazer o de lado também. E ele murou a casa todinha. A gente puxou o muro mais ou menos 1,60 m, 1,70 m, o muro ficou um pouco alto. Botou ali o portão de alumínio, e a casa ficou assim muito arrumadinha para a honra e a glória do nome de Jesus. E assim, Deus ali deu vitória a mim e a meu esposo daquela situação que a gente estava passando.
E o que a gente fica pensando, gente, é que muitas vezes é exatamente a pessoa que serve a Deus. Eu dizia, Jesus, ela é crente em Jesus. Como é que ela faz? Ela não está vendo que o que ela está fazendo, que ela está fazendo é errado. E muitas vezes a gente pensa que Deus não trata. Deus trata. O Espírito Santo muitas vezes fala, mas às vezes não dá ouvido à voz do Espírito Santo. Porque a gente tem que pedir a Deus para ser sensível à voz dele. Eu tenho pedido isso a Deus, para a gente ser sensível à voz, à voz dele, para quando ele falar conosco. Eu sei que Deus ele tratava com ela, mas acredito que ela não dava ouvidos àquilo que o Senhor tratava com ela, ensinar, porque o Espírito Santo de Deus ele é um só na vida da igreja. Ele trata com aquele que quer servir ao Senhor. E assim foi comigo. Deus ali, ele me deu vitória naquela situação. E todo mundo viu a casa murada, para a honra e a glória do nome de Jesus. E o nome dele foi glorificado, como a gente viu aqui, ó. Envergonhem-se e confundam-se os que se alegram com o meu mal. E vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a justiça e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo será engrandecido. Então Deus foi engrandecido com aquela situação. O nome dele foi glorificado, porque os vizinhos viam aquela situação e via que eu não ia brigar com ela. Os vizinhos viam que eu pegava um lixinho, botava no carro de mão e descia para botar lá. E o nome de Jesus foi glorificado. Se eu fosse lá brigar com ela, eu ia arrumar confusão, ia arrumar contenda, ia trazer escândalo, o Espírito Santo ia se entristecer comigo e talvez eu não estivesse mais nem na casa do Senhor hoje. E assim, e o 29 diz, e assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia, né? E por isso que eu estou aqui contando a justiça de Deus. Porque eu não, assim, por misericórdia, Jesus não permitiu que eu, mesmo naquele momento de tristeza, e que meu coração estava ficando entristecido com aquela situação, eu busquei o Senhor, e o Senhor, ele deu vitória a mim e a meu esposo, porque tanto me afligia aquela situação, como também afligiu o meu esposo, porque marido e mulher, eles são um. Então, o que aflige o esposo, aflige também a esposa. O que aflige a esposa, também aflige o esposo, porque os dois sofrem. Eu e ele estavam sofrendo aquela situação. E o Senhor ali, ele nos deu vitória, gente. E esse é o testemunho para a honra e a glória do nome de Jesus. Do jeito que Deus, ele nos deu vitória, ele também pode dar vitória a você. Se você estiver passando por alguma situação dessa natureza, então não crie contenda, não vá reclamar, né? Apresente a Deus e pegue o seu lixinho e bote no lugar que é devido, deixe Jesus trabalhar. Seja qual for a situação, entregue na mão do Senhor e deixe Deus agir, porque Deus age no silêncio. Muitas vezes ele não fala não, mas quando ele se levanta é para agir. Quando ele se levantou na nossa vida, ele agiu. E a próxima aula, gente, que vamos ter hoje, vai ser Defensores da Fé, né? Que a gente vai começar essa aula na segunda-feira, para a honra e a glória do nome de Jesus, se Deus quiser. Tenha um dia abençoado, um ótimo dia. Que Deus lhe dê vitória, né, naquilo que você está passando. Né, no silêncio, na humildade, Deus ele age. Deus abençoe.